Antes de conferirmos tudo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Glória a Deus! A paz e a graça a todos, aos queridos e amigos da fé, que Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero lhes falar acerca das características dos cavadores de poços. Essa mensagem ela está inspirada aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, onde nos conta a história de Isaac, filho de Abraão. E quem são os cavadores de poços dos dias de hoje? São aqueles que crêem nas promessas de Deus, são aqueles que crêem no Evangelho de Cristo, são aqueles que possuem grandes sonhos, grandes projetos, grandes objetivos. Essa mensagem são para aquelas pessoas que não ficam paradas, acomodadas, esperando que as circunstâncias melhorem, esperando que alguém ajude ela ou alguém tenha compaixão dela. Essa palavra são para aqueles que são determinados, são para aqueles que acreditam nas promessas de Deus, abraçam as promessas de Deus e partem para frente, vão à luta, vão em busca dos seus sonhos, vão em busca dos seus objetivos. São pessoas que não olham para trás, que não olham para o tamanho dos problemas, das dificuldades, mas são pessoas que enxergam a grandeza de Deus, que enxergam oportunidades no meio das adversidades. E eu quero lhe mostrar aqui, antes de nós falarmos das características dos cavadores de poços, porque Isaac foi um cavador de poços. E esta mensagem, ela reflete muito, ela nos mostra muito como devemos agir e como devemos ser nesses dias atuais a qual nós vivemos. Aqui em Gênesis, no capítulo 26, começa a dizer que, sobrevindo a fome à terra, além da primeira que é a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Olha só, antes de nós falarmos aqui dessas características dos cavadores de poços, é interessante a gente ver o momento que Isaac vivia. Havia fome. Fome representa o que aqui, gente? Representa a crise, representa as dificuldades, representa os problemas que sempre surgem e surgirão diante de nós. Isaac viveu aqui um período de fome. Talvez seja uma situação semelhante que você está vivendo. Essa fome aqui representa a crise, representa as dificuldades, representa os problemas, representa tudo aquilo que está diante de você. E uma coisa que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, que diante de uma crise, diante de um problema, há muitos que preferem se lamentar, reclamar
Há muitos que se desesperam, há muitos que se precipitam, tomam decisões precipitadas. Tem pessoas que acabam atropelando as coisas, acabam desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. Há muitos que engavetam planos, projetos. Há muitos que se entregam à derrota, o fracasso. Há muitos que, diante das crises, dos problemas, quando a vida dá uma rasteira, quando a pessoa sofre uma perda, sofre um prejuízo, algo acontece contra ela, há muitos que ficam prostrados, há muitos que se entregam àquele problema. Mas olha só, Isaac, ele foi uma pessoa que ele deu crédito à voz de Deus. Isaac, diante daquela crise, ele estava disposto a fazer alguma coisa. Qual foi o primeiro pensamento de Isaac? Descer para o Egito. Deus chegou para Isaac e a primeira coisa que o Senhor falou para Isaac foi isso: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. O Egito aqui representa o mundo, representa o passado, as coisas ruins, as coisas negativas. O que o Senhor nos ensina aqui? Que diante das dificuldades, diante dos problemas, você não tem que olhar para trás, você não tem que voltar para trás. Você não tem que se abrir mão dos seus sonhos, porque descer ao Egito significa você abrir mão da sua fé, você se entregar ao desespero, se entregar ao desânimo, se entregar à dúvida, se entregar ao medo. Descer ao Egito significa descer o nível. Significa o quê? Você abrir mão, você desistir. E quantas são as pessoas, quantos são homens, mulheres, pessoas que têm desistido dos seus sonhos? Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você seja uma delas. Diante de um problema, diante de uma situação, de uma adversidade, você desistiu dos seus sonhos, você abriu mão da sua fé, você não é mais aquela mesma pessoa ousada, determinada, aquela pessoa que tem a sede de Deus, que tinha convicção. De repente surgiu uma situação, um problema espiritual, financeiro, familiar, profissional, e você perdeu as forças, você perdeu o ânimo, você perdeu a motivação, a inspiração, e você desceu para o Egito. Diante de uma crise, num momento de dificuldade, num momento de aflição, é muito importante você saber dar ouvidos à voz de Deus. Quando você está passando um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de desespero, um momento de aflição, surgem muitas vozes. E uma delas é a voz do medo, é a voz da desesperança. Muitas vezes é a voz do diabo, é a voz do inimigo que se levanta para te parar, para te neutralizar. Mas a voz que você, meu amigo e minha amiga da fé, deve dar crédito, deve ouvir, sempre é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. É a voz que te levanta, é a voz que vem ao encontro de você. Deus sabe das suas dificuldades, dos seus problemas. Deus sabe, Deus, Ele vê a sua dor, Ele vê a sua luta, Ele vê as dificuldades que você está passando. A única força capaz de sustentar, de manter você firme, inabalável, a única voz que pode realmente tirar você dessa situação de vergonha, de injustiça, de derrota, é a voz de Deus. E Deus falou para Isaac: não desça ao Egito, fique na terra que eu disser, e habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Você quer que Deus seja contigo nessa luta, nessa dificuldade, nesse momento difícil que você está passando? Você quer Deus do seu lado? Você quer ser abençoado? Você quer dar a volta por cima? Você quer realizar os seus sonhos? Você quer ver a porta se abrir? Então é necessário você obedecer, ouvir a voz de Deus. Deus falou para Isaac: habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Quando você ouve a voz de Deus,
Quando você dá crédito à palavra de Deus, Deus passa a mostrar para você, a fazer você enxergar aquilo que você não via. Até então, Isaac estava vendo o quê? Fome, vendo dificuldade. Ele tinha sua família, ele tinha o seu rebanho, ele tinha os seus servos. Por detrás de Isaac existiam pessoas que dependiam dele. Assim é você também. Você é um chefe de família, você é um gerente, você é um líder, você é uma pessoa que precisa tomar decisões sábias, decisões corretas. Você não pode se precipitar, você não pode agir pelo desespero, pelas emoções. A Bíblia nos diz: o meu justo viverá da sua fé. Aquele que tem uma aliança com Deus, ele vive da sua fé, ele vive pela fé. E viver pela fé significa o quê? Viver na certeza. Viver pela fé é você depender da direção de Deus. Deus mostrou para Isaac que tinha coisas grandes na vida dele. Assim também Deus está falando com você também. Mesmo que você esteja agora enfrentando uma grande luta, um grande deserto, uma grande dificuldade, as promessas de Deus são maiores do que todos os seus problemas e dificuldades. As promessas de Deus, elas são maiores do que os seus inimigos. Não há nada maior, não há nada que se compara ao que Deus tem na sua vida. Quanto maior for a sua luta, maior será os milagres, as promessas que Deus tem para você. E Deus mostrou isso para Isaac. A tua descendência será como as estrelas do céu. Isso significa o quê? Que as bênçãos de Deus são infinitas. É por isso que você não pode abrir mão da sua fé. É por isso que você não pode desistir agora. É por isso que você não pode parar. Você não pode se desanimar. Deus tem promessa para você. Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida, meu amigo e minha amiga da fé. Eu vou mostrar aqui para você uma coisa interessante, ó. E Deus falou assim para Isaac, ó: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus mostrou para Isaac o segredo da vitória, que é o que? Obedecer. Abraão foi um homem obediente. Agora eu te digo uma coisa: aquele que é de Deus, aquele que é da fé, ele obedece. Ele dá crédito à palavra de Deus. Ele crê na fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus, que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor diz que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E diz mais, Lucas 1,37 fala assim, que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Isso é muito forte. É muito forte, é por isso que eu lhe digo nessa mensagem: não desista, meu irmão. Isaac, ele ficou em Gerar, ele obedeceu à voz de Deus. Agora eu quero mostrar para você as características do cavador de poços. Veja bem, aqui no versículo 12 fala assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha só, quando a gente obedece à palavra de Deus, ouve a voz de Deus, pega firme, mantém-se firme, fiel a Deus, porque é um ponto interessante que eu quero dizer. Tem muitas pessoas que quando tudo está bem, quando tudo está em ordem, ele permanece fiel, ele devolve o dízimo dele, ele ora, lê a Bíblia. Mas quando as coisas se apertam, quando os problemas se levantam com ímpeto, com força, muitos abandonam a sua fé. E Isaac, ele está nos mostrando aqui pelo seu exemplo a importância da fidelidade, da obediência a Deus. Então ele semeou naquela terra, porque Deus falou para ele permanecer naquela terra. E debaixo daquela ordem de Deus, daquela promessa de Deus, Deus o abençoou. Aquilo que ele plantava, uma semente que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais. E isso, Deus honrou, Deus cumpriu o que prometera. Ele se enriqueceu, ele prosperou, isso causou inveja. Não é diferente os dias de hoje. Quando a gente
começa a ter sucesso, quando a gente começa a ser usado por Deus, quando as coisas começam a dar certo, logo se levantam pessoas com inveja, pessoas que perguntam por quê, pessoas que ficam com maus olhos conosco. Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 15: e por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão teu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Os filisteus entulharam os poços para Isaque. Os poços aqui, gente, eles eram cavados para tirar água. Hoje, até hoje, dias de hoje, cavam-se poços. E qual o objetivo de você cavar um poço? É você tirar água. A água é sustento. A água, ela serve tanto para o seu sustento, para a sua sobrevivência, porque nós precisamos de água. A água serve também para você também, com seus cuidados, serve também para a plantação, para dar de beber para os animais. Então você vê que o problema foi muito sério aqui. Eles atacaram num ponto essencial. Ali onde Isaque vivia, não era fácil encontrar água, não era tão fácil encontrar. Mesmo eles tendo tampado, entulhado com terra, Isaque voltou a abrir. Mas você pensa que parou por aí? Não. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ela nos mostra aqui, gente, como nós temos que ser determinados. Versículo 19: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Glória a Deus, isso é muito forte. Vocês viram aqui, gente, que Isaque, ele teve que lidar com a inveja dos filisteus. Isaque, ele teve que lidar com as dificuldades de entulhar um poço, procurar outro poço. E assim, gente, é os dias de hoje também. Nós não podemos parar, a gente não podemos nos acomodar, nós não podemos nos conformar com as dificuldades quando elas surgem. Muitas pessoas, diante das oposições, diante de inveja, diante de críticas, diante de perseguições, diante de obstáculos, de oposição, elas tendem a recuar, elas tendem a se submeter àquela situação. Mas Isaque era o homem que acreditava nas promessas de Deus, e por ele crer nas promessas de Deus, no que Deus havia falado que ia fazer na vida dele, ele não parou, ele não desistiu, e ele foi em busca do poço, do seu poço. Assim também eu quero lhe dizer que você não pode desistir daquilo que Deus tem para você. Você não pode desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos. Mesmo com dificuldades, perseguição, você tem que lutar, você tem que correr atrás, você tem que ser forte. E eu quero mostrar para vocês as características dos cavadores de poço. A primeira coisa que eu quero lhe mostrar é que você descobrirá se é ou não um cavador de poços nos momentos de adversidade. Você sabia que é nas horas difíceis da vida, é nos momentos de aflição, é nos momentos de lutas que nós descobrimos realmente quem são os cavadores de poços?
Porque os cavadores de poços são aquelas pessoas determinadas, são aquelas pessoas fortes, corajosas. E assim tem que ser você também. Você só vai descobrir se você é um cavador de poço, se você é uma pessoa que tem visão grande, que tem uma fé grande, é exatamente nas horas difíceis, nos momentos difíceis que nós descobrimos essas pessoas. A segunda característica que nós aprendemos aqui é que os cavadores de poços, eles dependem da direção de Deus. Isaac estava ali naquela terra em obediência à voz de Deus. Ele estava ali seguindo uma direção de Deus. E eu aprendo uma coisa aqui interessante. Não significa que ao ouvirmos a voz de Deus, que obedecemos ao que Deus fala, que tudo se favorecerá, que tudo será fácil. Não é. Quando você decide, quando você resolve obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, geralmente vão se surgir obstáculos, vão se surgir perseguições, como aconteceu com Isaac. Isaac estava ali seguindo uma direção de Deus, crendo que Deus ia abençoar. Deus fez o que prometeu, Deus o abençoou, Deus o prosperou, ele enriqueceu. Mas se levantaram os filisteus, movidos pela inveja, movidos pela ganância. Mas Isaac, ele não parou, ele não desistiu, ele não deixou de semear. Mesmo naquele instante, mesmo eles tendo entulhado os poços, tentando atrapalhar ele não parou a sua jornada. Ele prosseguiu. Assim também deve ser você também. E mesmo você seguir na direção de Deus, vão surgir obstáculos, vão surgir dificuldades. Mas você não pode parar. Você sempre deve depender da direção de Deus. E Deus sempre te dará a direção. Você não ficará à mercê do mal. Você não ficará entregue às dificuldades. Deus sempre te dará a direção. Deus sempre te dará, mostrará para você um caminho a você seguir. Outra característica que nós aprendemos aqui nos cavadores de poços é que eles vivem e cumprem alianças. Deus falou para Isaac que ele tinha uma aliança com Abraão. E a mesma aliança que ele teve com Abraão, seu pai, ele queria ter com Isaac também. Então você deve ser uma pessoa que você deve ter uma aliança com Deus. Você deve fortalecer dia a dia o seu compromisso, a sua fidelidade, a sua obediência a Deus. Que todos os dias você venha renovar sua aliança com Deus. Que você não venha permitir que os problemas, que as dificuldades, que as críticas, que nada venha afastar você da presença de Deus. Se você quer vencer, você tem que aprender a viver debaixo de aliança. E a aliança a qual você deve estar firmada é a aliança com Deus. A outra característica que nós vemos nos cavadores de poços é que eles obedecem. Essa era o segredo de Abraão. O próprio Deus falou que Abraão obedeceu a palavra dele. E Isaac seguiu esse exemplo quando ele ficou em Gerar. Quando ele obedeceu, quando Deus falou para ele: não desça ao Egito, fica na terra que eu lhe disser e eu vou te abençoar. Ele creu na palavra de Deus, ele deu crédito. Você mostra que você crê em Deus ou não é quando você obedece à palavra dele. E se você quer prosperar, se você quer ser abençoado, honrado no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, em outras áreas da sua vida, esse é um fator importante, é um princípio importante: obedecer. A outra característica dos cavadores de poços é que eles não vivem isolados ou sozinhos. Você pode ver que Isaac ali tinha sua esposa, tinha os seus amigos, ele tinha ali os seus servos. A mesma coisa eu falo para você: uma pessoa que é um cavador de poços, mesmo em alguns momentos ele se encontra sozinho, ou seja, há momentos que tudo e todos está contra ele, mas essa pessoa ela não vive isolada. Ela tem amigos, ela tem uma família, ela tem uma igreja. Se você quer ser abençoado, se você quer realmente conquistar, crescer, ser bem-sucedido, é importante que você tenha uma aliança não só com Deus, mas que você também venha ter boas amizades, bons amigos,
você saber escolher os seus amigos. Outra coisa, você também saber valorizar a sua igreja, que você participa, que você congrega. Você ter uma aliança com um pastor, com um homem de Deus. Você honrar, valorizar a sua igreja, valorizar o homem de Deus ou a mulher de Deus que Deus colocou, o mensageiro de Deus que Deus colocou na sua vida. Porque a Bíblia fala que os pastores, eles devem cuidar do rebanho. Deus levantou os pastores, os líderes cristãos, os homens de Deus, para cuidar do povo. Você tem um líder, você tem uma pessoa que aos olhos de Deus é responsável por você. Por isso é importante você valorizar e honrar a sua igreja. Seja fiel na sua igreja. Ame a sua igreja, valorize a sua igreja, valorize os homens de Deus, as pessoas que Deus colocou, que oram por você, que ensinam você o Evangelho, a palavra de Deus. Isso é importante. A sexta característica que nós vemos aqui dos cavadores de poços é que existe uma liberalidade para semear. Você vê que Isaac, mesmo na terra dos filisteus, mesmo uma terra alheia que não era dele, Isaac não foi uma pessoa que regrou a sua semeadura. Ele não ficou ali preso. Eu tenho que semear pouco. Não, os filisteus não pode saber. Ele acreditou na palavra de Deus, ele lançou a semente, ele plantou liberalmente. Ele lançou a semente. Você também tem que aprender a ser liberal, a semear. O que significa semear? Significa plantar no altar de Deus. Isso aqui representa a sua fidelidade no dízimo, representa as suas ofertas, representa a prática da justiça, a prática do bem, você abençoar pessoas, você plantar, você semear. E uma das coisas que fará de você uma pessoa vitoriosa e abençoada é, principalmente nos momentos difíceis da sua vida, você semear na obra de Deus, você semear no reino de Deus, você fazer votos, você fazer sacrifícios, você fazer ali propósitos diante de Deus. E Deus honra a nossa fé. Deus honra a fé daqueles que plantam no altar, que crê nas promessas de Deus, aqueles que ajudam na obra de Deus. Deus está te dando a oportunidade de você ser um cooperador na obra de Deus, de você ser um patrocinador da obra de Deus. Quanto mais Deus abençoar você, mais você abençoa a obra de Deus. Mais você investe na obra de Deus. Mais você é fiel a Deus. Porque Jesus nos ensina que se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. Amém? Outra característica que nós aprendemos aqui dos cavadores de poço é que existem neles uma força e coragem. Nós vimos em Isaac uma força e coragem. Você vê força para resistir ali à inveja, resistir ali às contendas dos pastores que contendiam com aquele poço. Aqui não, essa água é nossa. Mas Isaac era forte, era corajoso, ele não fugia. Isaac não se acovardou, Isaac não fugiu ali diante a inveja, diante as contendas, não. Ele enfrentou aqueles problemas, ele enfrentou ali, ele teve que perseverar. Isso me faz lembrar o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Que está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então Isaac foi uma pessoa forte e corajosa. E foi assim também que Deus falou para Josué. No livro de Josué, capítulo 1, o versículo 6, Deus falou o que para Josué? Seja forte e corajoso. Você, meu amigo e amiga da fé, você tem que ser forte e corajosa também. Você tem que saber ter força, ter coragem, levantar a cabeça. Não adianta você ficar fugindo dos problemas ou empurrando o problema para debaixo do tapete, não. Você tem que aprender a encarar os desafios, a lidar com essas pressões da vida. Sempre vai existir. Nós temos que lidar com a inveja, com as contendas, com as críticas. Nós temos que lidar com o pessimismo, com as palavras de desânimo. Nós temos que ter um espírito inabalável. Outra coisa que nós aprendemos também é que Isaac era uma pessoa determinada. Mesmo diante da inveja, das contendas que ele enfrentou, mas ele teve a determinação de cavar.
os poços, os seus servos. E eu digo para você, cavar poço não é uma coisa fácil, não. Você desentulhar, limpar um poço, você cavar outro poço, não é fácil. Tem que ter determinação. Você não pode ficar olhando para trás. A pessoa determinada, ela não fica olhando para o passado, ela não fica olhando para trás. Ela olha somente para o seu alvo. Assim é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você deve sempre olhar para as promessas de Deus. Você deve sempre crer que Deus vai honrar você. Outra característica que nós vemos aqui é a perseverança. Você perseverar. Abre um poço aqui, tampa aqui. Você vai lá, procura outro, até encontrar aquele poço, aquele lugar, igual Isaac encontrou aquele. Encontrou um lugar onde não teve contenda. E ali ele se alegrou. Olha, a vitória só é daqueles que perseveram. O primeiro passo da vitória é ter fé. Mas outra virtude que você deve desenvolver na sua vida é a perseverança. A palavra de Deus nos ensina lá em Hebreus 10:35 assim: não abandoneis portanto a vossa confiança, porque ela tem grande e avulto galardão. Porque tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não basta apenas ter fé. Você precisa perseverar, se manter firme, inabalável no seu objetivo, naquele propósito. Você seguir em frente, apesar de toda oposição, de toda crítica, de todas as contendas, você permanece firme. E por último, nós vemos aqui que a pessoa que é um cavador de poços, ele vai dar a Deus a glória e a honra em todas as suas conquistas. Você viu o que Isaac fez? Aqui fala: e na mesma noite lhe pareceu o Senhor e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac lhe abriram ali um poço. Ou seja, ele reconheceu Deus, ele reconheceu que o Senhor foi com ele, e ali ele levantou um altar. Quando Isaac levantou aquele altar, ele estava ali reconhecendo que a honra e a glória, que tudo que ele conquistou, apesar de toda... Vocês viram, gente, o que Isaac passou? Teve fome, teve inveja, teve contenda, foram tantas coisas, mas ele não desistiu, ele creu, ele obedeceu a Deus. E quando ali ele conseguiu encontrar um poço que não teve contenda, ele fez o que? A primeira coisa que ele fez: levantar um altar para agradecer a Deus. Assim deve ser você. Todas as conquistas, todos os milagres, todas as coisas boas que Deus faz na sua vida, você deve reconhecê-lo. Você deve ser grato. Você deve apresentar a Deus ações de graça. Você deve ser grato a Deus, ter gratidão. É por isso, quando a pessoa ela é fiel a Deus, é por isso, gente, que quando a pessoa ela é um dizimista, ela é um ofertante, quando ela ajuda na obra de Deus, quando ela evangeliza, quando ela prega, quando ela faz algo em favor da obra de Deus ou em favor de alguma pessoa, ela não faz com o intuito de se mostrar, de se aparecer que é boa, que é legal, que é bacana, não. É uma forma, é uma gratidão a Deus. O bem que você faz, as coisas boas que você faz, a sua fidelidade, a sua oferta, tudo que você faz para Deus ou para as pessoas, é uma forma de agradecer a Deus pelo que Deus tem feito com você. Quando nós fazemos o bem, quando nós abençoamos, quando nós ajudamos na obra de Deus, na verdade, nós estamos o quê? Sendo gratos a Deus. Amém? Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, toma posse em nome de Jesus. Deus te chamou para fazer a diferença. E Deus tem coisas grandes na sua vida. Entregue a Ele toda a tua vida, tuas feridas Ele vai curar. Confia nele, pois é fiel e poderoso pra te libertar.
está.